A palavra do prefeito. Muito bem, como já falamos aqui hoje, a presidência do prefeito Felício Ramute, aqui no Jornal da Manhã, na Rádio Jovem Pan. Prefeito, mais uma cepa aí, que agora é o Ômicron. E a coisa está complicada. Se fala em abrir espaço, liberar máscaras, o que pelo jeito, as coisas, como já haviam sido comentadas anteriormente, a pandemia não acabou e pelo jeito continua e continua forte, né? É verdade, Clemente, mas a gente não pode também, com isso, com essas informações, já ter pânico. Que era mais um pânico, né? O que nós temos que fazer é cumprir a nossa parte, continuar tomando os cuidados. São José dos Campos está com a situação controlada, não é tranquila, mas controlada, né? Em relação a isso. O que a gente vê já de notícias dessa variante, Ômicron, é que ela causa casos com menor gravidade. Né? Ainda que tenha uma capacidade de contaminação alta, os casos têm menor gravidade, ainda mais em quem se vacinou. Importante a vacinação, né? Importante a gente não achar que as coisas vão voltar ao que era antes, porque se Deus quiser não vai acontecer. Vamos continuar tomando os nossos cuidados, ampliando a vacinação. Ontem nós começamos o Vacimóvel, a vacina nos bairros. Então aqueles que ainda por algum motivo não conseguiram ir até a sua UBS, inclusive no período da noite, a gente faz essa vacinação nos bairros. Começamos no Campos Alemães, hoje, se eu não me engano, é Campos de São José. Então nós estamos tentando facilitar a vacinação para aquele que ainda existe. Explica pra gente, filho, como funciona esse Vacimóvel, por Olha, favor. é uma solução até simples, né? No momento onde é possível, porque é pra gente pegar, vamos chamar assim, o rescaldo daqueles que por algum motivo não puderam se vacinar com a segunda dose, ainda não se vacinaram com a terceira, ou até mesmo a primeira. É uma ambulância que nós adaptamos para fazer o serviço. Que a gente chama de Vacimóvel, para aplicar a vacina. Ela tem esse objetivo exclusivo. E tem um cadastro na hora, no local? Isso, na hora é só levar a carteirinha, ela tem acesso a todos os cadastros, faz a vacinação e depois ela então passa a registrar nos sistemas a vacinação que aconteceu nesse veículo móvel. Prefeito, São José ainda tinha um número significativo de pessoas que não tomaram a segunda dose. Como é que tá isso? Está melhorando com essa campanha, por exemplo, né? O Vacimóvel é uma forma da pessoa, de vocês chamarem a população de uma maneira diferente para tomar a segunda dose. Queria que o senhor falasse sobre isso. É isso mesmo, ainda muita gente sem segunda dose. Importante completar o esquema vacinal para que a gente possa realmente ter tranquilidade em relação à evolução, principalmente de internações, óbitos, já que a vacina é muito claro que ela reduz bem a gravidade da doença e é isso que tem ajudado a gente a manter números muito baixos em relação à internação na nossa cidade. Quando se fala em segunda dose e a terceira dose, pode ser tomada também no Vacimóvel? Sim, a terceira dose também no Vacimóvel. Lembrando, a gente aplicou mais de 1,2 milhões de vacinas e esta segunda ou a terceira dose pode ser aplicada no Vacimóvel. Lembrando que durante o dia nós estamos nos bairros, nas UBSs. A ideia do Vacimóvel é que, olha, esqueci, vou aproveitar aqui, né? A gente divulga, ou senão, deixa eu que eu vou agora no finalzinho da tarde, às vezes a pessoa está trabalhando, não conseguiu facilidade para sair do trabalho, ainda que para vacinação ele possa se ausentar. Então é mais uma facilidade para a gente atrair as pessoas para vacinação. É uma ambulância só, prefeito, para atender toda a cidade aqui. As pessoas que querem se vacinar pelo Vacimóvel, tem como ela saber onde está circulando no dia? Sim, nós estamos inclusive avisando nos bairros, com carros de som, nas rádios, nós temos aí spots fazendo esta publicidade, mas vale lembrar que as UBS continuam aplicando, e agora nós temos pontos também em shopping centers, continuamos ampliando os pontos e fazendo com que o cidadão possa ter acesso fácil à vacina. Prefeito, bom lembrar também, né, as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, que seria apenas dose única, já está disponível na cidade de São José dos Campos a dose de reforço. Todo mundo, né, que é acima de 18 anos pode tomar sua dose de reforço, para todas as vacinas, lá no Vacimóvel ou nas nossas UBSs. Então sim, já todas as vacinas já estão com as doses de reforço. Da Janssen, a Pfizer, sempre é a vacina utilizada para dose de reforço, independente de qual você tomou as duas doses. Mas a dose de reforço tem um prazo aí da segunda ou terceira dose para você tomar, prefeito? Existe um tempo? Existe um prazo, né, que você tem que aguardar. Que era de 6 meses, agora você quer de 5 meses, parece. Exatamente, tem um prazo que você tem que aguardar para tomar a dose de reforço. Porque o objetivo da dose de reforço é justamente o momento em que a vacina, vamos dizer, começa a perder os seus efeitos ou enfraquece com os seus efeitos, você conseguir, com a dose de reforço, ampliar de novo e até aumentar o efeito da geração de anticorpos em relação à segunda dose.
Para fechar com esse assunto aqui, prefeito, a gente quer saber também sobre o número de casos no HM, também em São José, no caso de Covid, internações e também de óbitos. Olha, o número está controlado, Clemente. Ontem eu acompanhei por volta de 25 internados, né? A gente vê que há uma queda expressiva dos Não casos mais graves. Não, 25 internados por volta de 4 casos na UTI. Sim. Né? E a gente acompanha. E a gente percebe que há uma diminuição do número de casos graves, mas a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. E aí, já aproveitando e emendando a questão da máscara, né, que tanto se falou, eu acho que já virou meio rotina, né? Com essa variante, eu acho que é meio cedo a gente resolver tirar a máscara para ambiente externo. Aí depois tem aquela dúvida, não, ponto de ônibus é ambiente externo ou é ambiente interno? Usa máscara ou não usa? Depois tira a máscara, põe máscara para entrar no ônibus, tira a máscara, daqui a pouco a turma esquece a máscara. Então eu acho que a gente pode esperar mais um pouquinho. Acho que o Estado vai mudar de decisão. Que né? dia 11 agora você liberaram todo mundo, né? Eu acredito, liberado, espaço aberto, isso. né? Eu acredito que o Estado deve voltar atrás na sua decisão, até por conta dessa variante, mas o que eu quero dizer aos comerciantes, aos empreendedores, à população em geral, que isso não é um motivo para pânico. É motivo para a gente continuar e relembrar os cuidados que a gente tem que ter, né? Para que a gente continue com a situação da pandemia controlada na nossa cidade e no nosso país. Só para fechar aqui, o senhor falou para a gente sobre o número de óbitos no HM. Tem tido óbitos com relação à Covid ou é bem baixo? Como é que está a situação, prefeito? Olha, existe ainda óbitos, mas a gente vê que o número de óbitos reduziu muito. A gente chegou a passar quase 15 dias sem um óbito. Então nós continuamos acompanhando, existem sim, mas são pontuais, diferentes daquilo que acontecia no auge da pandemia. Ainda falando sobre isso, prefeito, algumas cidades têm, né, se posicionado com relação ao carnaval, e São José dos Campos já disse que cancelou o carnaval, pelo menos de rua, está cancelado. É verdade, eu gosto bastante de carnaval. Vale lembrar que aqui a gente nunca investiu dinheiro público no carnaval, né, ao longo da nossa gestão. Mas a gente começou a fazer os blocos, né, antes da pandemia ali, uma iniciativa de começar a estimular os blocos carnavalescos da iniciativa privada, sem investimento público. Foi bem, foi ali na Avenida Anchieta, tivemos alguns problemas, iríamos corrigir, né? Estávamos nos preparando para voltar com esta oportunidade, mas também é desnecessário a gente voltar nesse momento. Então vamos aguardar. Esses blocos normalmente se organizam com antecedência, então eles precisavam de uma posição da Prefeitura, e a posição da Prefeitura passou então a ser clara, transparente, divulgada aqui já por vocês. Nós vamos deixar o carnaval para o outro ano, para 2023. Vamos aguardar, uma questão de precaução, e não é necessária o carnaval. A gente espera que esses empreendedores que fazem eventos podem fazer os seus eventos, os eventos continuam permitidos, eventos corporativos, as casas noturnas, porque ali você tem o controle e consegue acompanhar o Plano São Paulo ali dentro desses estabelecimentos. E a festa de Réveillon, prefeito? Não temos nada programado da Prefeitura, não existe nenhuma programação de Réveillon, portanto é como se fosse cancelado. Nós já não nos antecipamos e não programamos nenhuma atividade especial no Réveillon, seja através de shows ou através de fogos, enfim, qualquer tipo de atividade. Portanto, o Réveillon em São José dos Campos não vai acontecer, até porque já não havia sido programado. Prefeito, continuam aí as obras da linha verde. Hoje um trecho da rua Itabaiana será interditada, isso, né? Uma parte, né? A linha verde segue, né? Henrique, primeiro trimestre nós vamos entregar a linha verde. Clemente, os veículos já estão aqui. Vamos aqui antecipar uma notícia. Eles devem iniciar até dia 15 sua operação na cidade, mesmo não na linha verde. Nós vamos criar 2 linhas especiais, até para a gente fazer uma operação piloto, conhecer o veículo, ver como ele pode ser melhor operado ainda a hora que a linha verde estiver pronta. Então nós vamos sim operar já esses veículos, fazer os carregamentos, começar a acompanhar o desempenho dos veículos já nos próximos dias. E aí nós vamos divulgar, e eu espero o apoio de vocês para que a gente possa divulgar quais serão essas linhas e de que forma que vai funcionar este período de operação piloto do VLP, que depois comporá a linha verde. Prefeito, falar aqui sobre educação. Quais são as novidades para a educação? Os alunos retornaram, é claro, presencialmente, e aqui em São José é tudo normal? Existe algum trabalho voltado para isso? A Prefeitura continua investindo em educação? Como é que está a situação em São José dos Campos, prefeito? Olha, Clemente, ao longo desse ano nós conseguimos implementar várias iniciativas. Quero parabenizar aí a equipe da Secretaria de Educação e Cidadania. Tivemos agora o ensino integral, uma plataforma de ensino integral, uma plataforma tecnológica que vai permanecer no ano que vem. A implantação
implantação da escola de formação do professor. São José dos Campos é uma das poucas cidades do Brasil onde o professor, antes de entrar na sala de aula, passa por um período de treinamento, né? Para que ao assumir a sala de aula ele possa ter um pouco mais de experiência. É comum às vezes ele passar no concurso e ter pouca experiência em sala de aula. Então a gente vai também proporcionar essa atividade. Já começamos, já tem uma turma, se eu não me engano já está se formando a primeira turma. São 3 meses de capacitação para esses professores. Eles também visitam nesse treinamento algumas salas. Então a escola de formação do educador. Estamos muito contentes com essa iniciativa. Investimentos em obras que são importantes, porque a infraestrutura, já estamos com as inscrições abertas para a Escola de Educação Infantil do Jardim São José, entregando Santa Hermínia, entregando Setteville. Ano que vem nós teremos 3 escolas novas e muitos investimentos. Este ano ainda, Clemente, aproximadamente próximo do dia 20, nós devemos fazer uma grande coletiva para falar sobre o balanço da educação no ano e os investimentos para o próximo ano. Perfeito, perfeito. Agora, saber também sobre, além da educação, a gente sabe que tem muito, eu tenho acompanhado nas redes sociais, professores reclamando de precatório. Não é o caso de São José dos Campos, não, acho que não. Pela São José eu não vi nada. Mas professores na região reclamando de precatórios da educação. O que é isso? Porque o governo liberou verba e essas verbas estão sendo aplicadas em educação, mas em construções de escolas e não, no caso, apoiando o professor em termos de salários, em termos de investimento no salário dele. O senhor teve notícia disso, prefeito? Não conheço, não sei. Talvez trocando dívidas, não sei. Isso. Existe essa possibilidade? Não, mas olha... que era Fundeb e virou Fundef ou vice-versa tal, e tem uma verba disponível para isso que poderia ser aplicada no salário, melhorado o salário dos professores. Isso não está ocorrendo. Olha, Clemente, existe um grande investimento na educação. Nós agora vamos pela primeira vez, inclusive retroativo de 2015, pagar um prêmio previsto já no plano de carreira dos professores, que pode chegar até 1,5 vezes o salário, claro, baseado em resultados, né? Então, nós estamos fazendo um investimento de 8 milhões, ele inclui o IDEB, inclui a avaliação do professor e o número de faltas que ele tem na rede. Então, são 3 fatores, e esse vai escalonando esse valor do prêmio para cada educador, para cada professor. Isso já estava previsto, tá? Na lei que foi aprovada, se eu não me engano, em 2012, na época do prefeito ainda Eduardo Cury, mas ele previa os primeiros 3 anos e depois o início do pagamento desse prêmio. Nunca aconteceu, né? Com o governo anterior isso não foi feito, e agora nós estamos fazendo esse pagamento. Serão 8 milhões de reais investidos nos professores e que na economia da cidade, porque esse recurso fica na economia da cidade, e devemos fazer esse pagamento, se eu não me engano, até dia 20 desse mês para os professores. Além disso, nós vamos também anunciar vários investimentos na área de educação. Tem quantos professores, prefeito, da rede municipal de ensino? Na rede municipal hoje são 37 mil alunos da educação infantil. Existe um problema nessa conta, porque nós temos as escolas que são os professores da rede e os professores da rede conveniada, Clemente. Tá. Então, e a gente também tem os professores, agentes educadores. Então é um número substancial, por volta de 5 mil profissionais da área de educação. Todos eles serão beneficiados com essa verba? Os professores da rede própria, professores. O plano de carreira previa esse prêmio apenas para os professores. Nós estamos aplicando aquilo que o plano de carreira previa. Isso que eu ia perguntar, se o prêmio era para todos ou somente para os concursados. E o senhor falou também sobre novas escolas e tal. É uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Tem alguma expectativa de novos concursos, prefeito? Então, o prêmio, só sendo objetivo, ele é criado para os funcionários de carreira, porque ele faz parte do plano de carreira, do quem está no plano antigo e quem está no plano novo da nossa cidade. Então ele é para os professores efetivos da rede, né? Então, respondendo. E a segunda pergunta? Se tem alguma expectativa para a abertura de concurso nessa área? Sem dúvida. Na verdade, os concursos, é importante dizer, os concursos não eram permitidos, né? Na verdade, não poderia convocar novos professores, apenas repor, isso pela lei federal. A partir de janeiro será permitido, e nós já estamos providenciando os concursos para que a gente possa chamar esse professor. Lembrando que os concursos tiveram suas
suas validades ampliadas. Então tem alguns que a gente vai poder chamar o concurso atual e novos concursos que nós vamos fazer. A demanda é constante, até porque a gente tem entrega de novas escolas, então é importante sempre, não só na área de educação, nós vamos chamar guardas civis municipais ou em outras áreas também, nós vamos realizar concursos e chamar novos servidores. Aliás, ontem, infelizmente, o comandante da Guarda Municipal acabou falecendo de infarto, né, prefeito? O É verdade, né? O Elvis um grande exemplo. Eu estive com ele horas antes na prefeitura, onde eu tive a oportunidade em vida até fazer uma pequena homenagem a ele. A gente estava num grupo de servidores e ali eu dei ele como exemplo, que era alguém que tinha capacidade técnica e gostava muito de conversar com as pessoas, olhar no olho, tirar as dúvidas. Ele ia em todas as reuniões do olho que eu fazia, então eu dei ele como exemplo numa reunião onde tinham por volta de 100 pessoas, 100 funcionários da prefeitura. Ele era de carreira? Horas depois era de carreira, horas depois ele faleceu, infelizmente, mas ele vai deixar um grande legado e eu tenho certeza que vai continuar tomando conta da gente lá de cima. Muito bem, de volta aqui conosco hoje, prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute. Prefeito de São José lança hoje um projeto aí, um programa para egressos da Fundação Casa. Como isso vai funcionar, prefeito? Olha, é um programa de ações de suporte aos adolescentes que depois de passar pela medida socioeducativa da Fundação Casa, a gente vai preparar programas de suporte na assistência social, educação, saúde, capacitação e empregabilidade, Clemente. Esses jovens, né, ao longo dos primeiros 6 meses, depois que eles terminam essas medidas socioeducativas, eles têm uma tendência que é voltar, de repente, a fazer alguma ação que poderia levá-los de volta, né, à Fundação Casa. Então nós vamos dar um acompanhamento, vamos ajudar a fazer um acompanhamento junto com o governo do estado, com todas essas ações, para que a gente consiga evitar que o crime, vamos dizer, o ato criminoso que ele poderia voltar a fazer, nós vamos ser mais sedutores do que o crime para poder oferecer para eles apoio na área de educação, assistência social. Às vezes ele tem um problema familiar que pode ser ajudado, então ele vai ter um olhar especial ao longo desses primeiros 6 meses, com ações do governo estadual e da prefeitura, para a gente poder evitar que ele volte a incorrer em algum tipo de ação que possa levar ele de volta à Fundação Casa. A prefeitura tem equipe para isso, prefeito? Vai criar uma equipe Sim, à a Secretaria de Assistência Social vai ter um time para isso, com isso. Mas vale lembrar que são medidas, às vezes, Clemente, que já existem na rede. Ele vai ter um encaminhamento especial. Então nós temos uma grande estrutura de assistência social, uma grande estrutura de saúde, uma grande estrutura na área de empregabilidade, mas ele vai, por exemplo, ter preferência nos cursos do Integra, aliás, do Qualifica. Então ele vai ter um acesso facilitado por conta deste programa, que é o programa inédito, né? Para praticamente a primeira cidade que vai implementar no Brasil esse programa com essa assistência especial e esse cuidado especial a esses jovens e adolescentes. Você tem o número desses jovens, prefeito, mais ou menos, na cidade? Quantos egressos são? Não, eu não sei precisar. É o governo do estado, né? É o governo do estado e nós vamos receber esses egressos e incluí-los na nossa rede de assistência e de cuidados. Prefeito, já que fala em governo do estado, como é que foi a eleição aí do PSDB? Terminou, né? A eleição terminou, né? Bem complicado bem primeiro, complicado, né? Foi, na verdade, né? Ficou feio pro PSDB, mas no final deu tudo certo. Ainda que o candidato que eu apoiei, o Eduardo Leite, não venceu as prévias, né? Venceu o João Dória, ele será o candidato do PSDB e vai ter esse desafio de tentar fazer com que a terceira via se una aos projetos que ele tem, às ideias que ele tem. Esse é o grande desafio. Foi uma eleição apertada, né, Clemente? Sim. Foi 55 a 45. 53, né? 53. Estou arredondando aí, 55 a 45, sim, aproximadamente, né? A gente acredita que ele pode ter a capacidade de unir não só o partido internamente, como outras vias que possam unir ao João Dória para que ele possa ser um candidato forte. Prefeito, eu acho que com essa... Não vou usar um termo aqui, não sei se está certo, né? Esse clima que pintou no PSDB, isso vai dar uma amenizada ou a tendência é piorar? Porque o João Dória, na verdade, não era o candidato de muitos prefeitos, de muitos outros, já foram governadores, por exemplo, tal. Ele realmente acabou tendo um problema pessoal com vários políticos do estado de São Paulo. Isso... Pode, claro. Eu vou mais longe. O senhor acha que quem não o apoiou pode sofrer alguma retaliação? Não, são duas perguntas distintas, mas primeiro, Clemente, o João Dória ganhou em todos os grupos,
ganhou no grupo, quer dizer, o único que ele não ganhou foi no grupo de vereadores, né? Mas dentro do PSDB. Mas ele ganhou no grupo dos prefeitos, ele ganhou no grupo dos deputados e presidentes, governadores, ganhou no grupo dos filiados. Então a gente tem que respeitar essa questão democrática. Então a opção do PSDB de fato foi pelo o João Dória. Então, agora ele tem um grande desafio de ajudar a curar as feridas, né? Toda disputa interna tem as feridas, né? Então é o tempo das feridas cicatrizarem, e depois ele ainda tem o desafio de unir partidos que às vezes até ele teve algum tipo de conflito ou de atrito. Um exemplo é o DEM, né? Que ele, quando tirou lá o Rodrigo Garcia, passou para o PSDB, enfim, alguns desafios também em relação aos outros partidos. E por fim, respondendo a outra pergunta, não, de forma alguma, eu conversei já com o Vignoli, né? O governador me ligou também no dia do meu aniversário, foi dia 11, não, eles sabem separar bem essa situação. Agora estamos todos juntos. São José é uma cidade importante para os projetos, seja do candidato a governador Rodrigo Garcia ou do candidato a presidente João Dória, e não acredito que isso aconteça. Não aconteceu até agora, né? Muitas pessoas me perguntaram, e não vai acontecer daqui para frente, isso eu não tenho dúvida. Pela sua fala, me dá a impressão de que o PSDB se é fortalecido nisso aí. Essa briga que houve antes foi até boa, essa briguinha, porque agora parece que fortaleceu ainda mais o partido, parece que uniu mais. É isso ou não? Não, também eu não chegaria a dizer isso, não. Eu acho que é o momento de curar as feridas. Tem condição de presidente, ele tem condições de ganhar a eleição para a presidência? Então, a minha opção, quando foi na nossa avaliação, o Eduardo ele teria mais chance eleitoral, né? Então a gente acha que ele tem menos chance, mas ele é um cara trabalhador, um cara dedicado, mostrou isso nas prévias, né? A equipe dele, que o apoiou, não parou de trabalhar um minuto sequer e conseguiu o resultado positivo para ele. Então a gente sabe da capacidade de trabalho, obviamente que ele imagina que será o candidato da terceira via e que poderá agregar novas forças. Nós vamos continuar acompanhando. Vale lembrar, eu sempre deixo claro também, que o nosso time, nosso grupo político, agora vai acompanhar os desdobramentos. E antes um pouco disso acontecer, eu já tinha falado sobre a questão, eu até dizia que não era o PSDB, eu que estava saindo do PSDB, mas o PSDB que estava saindo de mim. Então essa é uma decisão também que nós não tomamos ainda, nós vamos continuar analisando o cenário para depois tomar essa decisão. Muito bem, de volta para o prefeito de São José dos Campos, Feliz Ramute. E agora uma mensagem aqui, prefeito, de uma ouvinte nossa aqui, que sobre o trânsito na cidade, principalmente ali na Via Norte, é isso, né, Giovana? Ali na Via Oeste. Via Oeste. Tá certo. É a Gisele. Eu não consigo entender aqui em São José a ligação da Via Oeste na chegada ali com a interligação com a Eduardo Cury. Então quem sai lá do Jardim das Indústrias e quem sai do Aquários e desce ali na Via Oeste, a ligação, toda a parte da Via Oeste ali, da área que é bem vazia ali no Urbanova, sabe? Uma área grande que tem ali, que ia ser o WTC ali. Então, na Via Oeste, até a Eduardo Cury fica parado. E eu não consigo entender, porque assim, não era assim antes da ponte, entendeu? Ou se era, não era tão ruim. Eu não consigo entender como é que fica parado num lugar tão importante, sabe? Mas todo dia parado esse horário, sabe? Eu não vejo motivo para que isso aconteça, entendeu? Prefeito. Primeiro, deixar uma coisa clara, a ponte não tem nada a ver com o fato de estar parada. Que ponte que é que eu não consigo? Talvez ela está falando da ponte estaiada, mas não tem nada a ver, porque a Via Oeste está lá atrás, né? Entendi. É onde as vaquinhas descendo, onde as vaquinhas ali. Atrás. Que agora, isso. Os girassóis agora. A Via Oeste liga agora com a Arena, né? Sim, sim. Ali é aquela avenida da Arena, atrás do Jardim das Colinas. Existe ali uma rotatória de quem vem da Urbanova e os colégios ali que foram implementados ao longo de muitos anos. Logo no início da gestão nós temos a terceira faixa da Avenida Lineu de Moura. E ali ao longo da manhã é um grande entrocamento de quem vem da Urbanova, de quem deixa as crianças no colégio, quer fazer a volta, depois voltar no Urbanova ou quer ir para a região central. Mas sobre a Via Oeste em si, nós temos primeiro, nós vamos duplicar a Via Oeste, porque aquele empreendimento das vaquinhas, Clemente, para poder fazer o empreendimento, uma das contrapartidas, das exigências, é a duplicação da Via Oeste. É incrível, né? Era uma via que, eu lembro quando o Cury inaugurou, eu era secretário, né, de transporte e poucos carros passavam ali. Hoje, ali, praticamente, hoje já virou não só para carro, como para bicicleta e para gente andando ali, né? E é bem bacana ver isso. Então aquilo é metade da via. Existe já a previsão de outra metade da via. Então é o dobro, duplica, né? E
é uma contrapartida, eu já vi a exigência para aquele empreendimento. Então, quando aquele empreendimento for iniciar a ser construído, vai precisar duplicar a Via Oeste. Mas não adianta duplicar a Via Oeste sem uma travessia daquele trecho. Lembra que nós fizemos ali a Via Esplanada, né? Também do lado de lá. Agora, existe uma adaptação que tem que ser feita hoje daquela rotatória, que nós já temos um projeto para fazer, que é ali que é o problema, na verdade, a gente vindo de todos os lados, indo para a Urbanova, voltando da Urbanova. A Urbanova agora, na parte da manhã, ela tem fluxo dos dois lados. Como tem muita obra na região do Alphaville, muita gente sai dos bairros para ir trabalhar nas obras, na Urbanova. Então é o fluxo indo para a Urbanova. E ao mesmo tempo muita gente sai da Urbanova para ir trabalhar. Então ela tem fluxo dos dois lados. Então realmente ali é um ponto importante. Vale lembrar que, claro, a gente sempre quer oferecer o melhor, né, para o José Reis, mas quando ele fala que ele fica parado, né, ela fica ali por volta de 10 minutos, talvez, para atravessar aquele trecho. Né? A gente precisa sempre melhorar. Existe um projeto para aquela rotatória, existe os agentes de trânsito que ficam lá todos os dias de manhã, ela deve dizer isso, né? Para tentar controlar e minimizar os impactos do trânsito, mas ali só com uma intervenção e com uma obra mesmo. Giovana. O Cláudio Fernandes, prefeito do bairro dos Freitas, pergunta quando vai voltar a fazer exame de mamografia na cidade. Não, nunca parou, ao contrário, né? Que eu saiba, nós não temos problemas em relação ao exame de mamografia, em relação à fila ou algo do gênero. Não, tanto ultrassom quanto mamografia está bem de acordo com a necessidade. Eu não vejo, nós não temos nenhum problema. Talvez ele está falando de uma carreta que a gente tinha, mas nós continuamos prestando serviço de mamografia, porque nós diminuímos a fila, fizemos um volume maior para diminuir a fila e poder manter os exames normalmente. Isso nas UBSs ou não, prefeito? Não, mamografia não. Ultrassom, que também a gente faz nas UBSs hoje para acompanhar a gravidez. Mas a mamografia são nos nossos prestadores de serviço. Continua normalmente, mas vou até questionar, para mim é uma novidade. A Clara Fernanda, ela é moradora de São José e ela pede pelos motoristas do acesso já. Segundo ela, eles estão sendo prejudicados pelos cancelamentos feitos pela empresa Sertel sem critério algum. Tem uma comissão de motorista e ela diz que precisam falar com o prefeito. Ah, entendi. Ela é motorista que presta serviço. Vale lembrar que o acesso já é um serviço que nós criamos com o apoio desses motoristas parceiros. Eles transportam deficientes, né? Às vezes são deficientes que não precisam de um carro adaptado para, por exemplo, uma pessoa cega que vai ter que fazer algum tipo de exame, enfim, com alguma dificuldade de locomoção, mas sim, posso recebê-lo. Lembrando, né? A empresa que presta serviço só recebe se for transportado, né? Senão ela não recebe. Então ela não teria interesse de não transportar, porque também não recebe nada se não transportar. Mas é um ponto importante, vou pedir para o Paulo, se ela deixou o contato, fazer o contato para que o secretário primeiro converse com eles e depois, se for o caso, eu possa, o secretário até atende com mais rapidez, para que depois eu possa também ver se a situação não foi resolvida, poder ajudar em alguma coisa. Mas vou pedir então para o Paulo entrar em contato. Prefeito, muitas perguntas, o tempo se esgotou, então a gente vai caminhar para a Valéria, que está acompanhando o senhor aqui mais uma vez hoje, para poder responder aos ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nenhum comentário a respeito do Palmeiras, isso vai passar batido na entrevista? Por falta de tempo não, prefeito. Nosso tempo está esgotado aqui, infelizmente, entendeu? Vocês mais uma vez tiveram sorte, tá? Com certeza vai ter, é tricampeão da Libertadores, mas não tem Mundial. Mas calma, ainda, já a gente chega lá. Olha aí o ano, olha março, né? Março que vai ser o Mundial, né? Isso. Março a gente traz dessa vez o incontestável caneco do Mundial. Quando é que sai de férias? Em março já sai de férias? Em março, então tá bom. Você já marcou. Mas obrigado pela oportunidade, viu, Clemente? Obrigado participar aqui na Jovem Pan. É sempre um prazer poder responder perguntas. Vou levar todas as perguntas que surgiram, as dúvidas, para que a gente possa esclarecer a esses munícipes. Um bom dia a todos. Bom dia, um abraço, prefeito. Obrigado.